Voltamos aqui para a nossa segunda aula do módulo 4 do curso de secretariado. Eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Como eu falei na aula anterior, a gente vai falar nesse módulo sobre a língua portuguesa, revisar aqui alguns modos de tratamento, porque o secretário, o profissional de secretariado, ele pode estar enviando e-mail, enviando correspondência de modo geral, mensagens. Então, ele vai estar se comunicando aí com outras pessoas da empresa ou com fornecedores, então precisa aprender sobre a língua portuguesa. E a gente está aqui nesse módulo tirando algumas dúvidas sobre aí e fazendo uma revisão sobre a língua portuguesa. Então vamos continuar aí a nossa aula. Meu nome é Gisele Priscila e esse curso ele é realizado pela ADESC. Continuando aí falando sobre abreviações, sobre as recomendações de como é feita a abreviação ou que não pode ser abreviado, a gente vai falar agora sobre as siglas que podem ser escritas. Por exemplo, ONU significa Organizações das Nações Unidas, FMI, Fundo Monetário Internacional, e OMS, Organização Mundial da Saúde. Então, aqui fala que para utilizar essa abreviação num texto, tem que se escrever primeiro a locução por extenso e depois a forma abreviada. Então, se a gente vai falar das Organizações das Nações Unidas, que é a ONU, ou da OMS, que foi muito falada aí nesse período de pandemia, que é a Organização Mundial da Saúde, a gente não pode iniciar o texto falando as siglas. A gente tem que falar, na verdade, né, escrever primeiramente o nome todo, que é ele por extenso. Por exemplo, e aqui a gente tem o exemplo, a Confederação Nacional da Indústria, que tem aí o ponto aí, CNI, convido os senhores. Então, aqui o exemplo ele já faz o que está sendo recomendado, que é o quê? Que quando a abreviação ela está num texto, tem que se escrever primeiro a locução por extenso. Então, foi escrito primeiro a Confederação Nacional da Indústria. E depois é que foi feito a abreviação dela, que é CNI. Então, se fosse para a OMS, seria a Organização Mundial da Saúde, OMS, informa que agora a gente precisa tomar a vacina, tal, é necessário, tal. Recomenda, né? Isso. Então, todos os comunicados que forem falados, citados, essas siglas, precisa começar primeiro falando ela por extenso, entendeu? Então, se você for enviar aí um e-mail, uma mensagem ou até mesmo falar sobre essas siglas, é importante primeiro, né, ter a locução dela por extenso, falar o nome dela todo, escrever o nome dela todo, para depois citar a abreviação dela. Após cada abreviação, tem que colocar um ponto com exceção das unidades de medida, tempo e singularidades dos estados da federação. Então, aqui ele vai recomendar sobre o ponto, que algumas abreviações têm um ponto no fim e outras não. Então, aqui vai falar o quê? Que o ponto, toda abreviação é necessário ter ponto, porém, tem a exceção das unidades de medida, que foram aquelas que a gente já falou antes, que elas não podem ter ponto, e singularidades dos estados da federação. Aqui tem um exemplo, né? O modo de tratamento Vossa Senhoria, ela tem que ter o ponto, V.SA. Que significa Vossa Senhoria. Já a abreviação, né, aí do estado do Amazonas, ele só tem o A e o M, não tem ponto. São Paulo, da mesma maneira, SP, não tem ponto. Quilograma e hora também não tem ponto, porque é uma unidade de medida. Então, kg somente, né, para quilograma e H somente para hora. Lembrando que o H aí tem que ser minúsculo e o kg também, porque eles são unidade de medida, tem que ser pela regra sempre minúscula, abreviações dela. Já em abreviações duplas, como pronomes de tratamento, colocar ponto somente na última letra. Então, quando é pronome de tratamento e em dupla, né, tem uma abreviação dupla, é necessário colocar um ponto somente na última letra. A gente viu que Vossa Senhoria, no outro exemplo, tem um ponto depois do V e tem outro ponto depois do A.
para dividir aí a palavra vossa e de senhoria. Já em abreviações duplas, como tem um exemplo aqui, meritíssimo, é o que? MM. Aí ele colocou só um ponto no fim. E digníssimo também, DD, um ponto no fim. E agora a gente vai passar para as abreviações de estados, territórios e Distrito Federal e suas respectivas capitais. A gente sabe aí que os estados, né, eles são abreviados, a gente entende melhor quando isso já é uma coisa universal, todo mundo já conhece, quando a gente vê aí uma abreviação do estado, que a gente conhece, a gente já sabe que tá falando daquele estado. Por exemplo, eu sou da cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, então não preciso escrever toda a palavra, basta eu colocar Juazeiro do Norte, traço CE, ou barra CE, que aí as pessoas já vão saber que o CE é de Ceará, que essa cidade, Juazeiro do Norte, se encontra no Ceará. E aí a gente tem justamente essa tabela aí com os estados, né, com os territórios, com o Distrito Federal que tem no Brasil, justamente para a gente saber um pouco sobre as siglas. Quando são estados que a gente vê na TV, ou que a gente já conheceu, já viu na internet, a gente já sabe decorado aí, né, as siglas. Mas tem alguns que a gente não sabe muito ou se perde porque não é muito utilizado. Então isso também vai muito da memória, essa questão de abreviação. E se é muito usado ou não, a gente logo lembra, né? Por exemplo, Acre, Rio Branco, né? O estado é o Acre, a capital é Rio Branco. Então, as siglas, elas são sempre dos estados, não são das capitais. Então, a sigla do Acre é AC, né? Acre. Então, a gente já lembra melhor que o A e o C é a abreviação do estado do Acre. Aí tem o Alagoas, que também é fácil, que é um A e um L, são as primeiras letras aí, né? Amapá da mesma maneira, Amapá no caso é o A e o P, né? E Amazonas é que é a M. A gente já tem que tentar aí lembrar que na palavra Amapá e Amazonas, elas começam com AM. Só que a diferença é o quê? Que Amapá tem um P. Então, a gente pode lembrar aí que o A e o P é de Amapá e o AM é apenas do Amazonas. Aí vem a Bahia, que é o B e o A. Ceará, CE. Espírito Santo, S. Goiás, GO. Então, a gente vê que a maioria dos estados, eles são das primeiras letras. Quando tem estados com as primeiras letras iguais, né, é que eles fazem algum outro tipo de diferenciação. A gente vê, por exemplo, Paraíba de Paraná, por exemplo. Paraíba e Paraná. Aí, Paraíba já é PB, né? E também tem Pará, né? Tem o Pará, aliás, Pará, Paraíba e Paraná. São 3 estados que começam com PA. Então, para diferenciar, o PA ficou só para o Pará, o PB ficou para Paraíba, porque tem um B no nome, na palavra Paraíba, e Paraná ficou PR, que tem o R aí na palavra Paraná. Então, quando tem alguns nomes que começam iguais, né, eles fazem algumas diferenciações de acordo com as letras que a palavra possui. E aí vem Tocantins com TO, Sergipe com SE, São Paulo de SP, Santa Catarina SC, Roraima tem 2 R's, né, RR, Rondônia RO, Rio Grande do Sul RS, Rio Grande do Norte RN, Piauí, a gente vê aí que é PI, aí RJ, que é o do Rio de Janeiro, SP de São Paulo, Minas Gerais MG. Então, como eu disse, né, algumas siglas a gente já sabe decorado, a gente vê aí notícias, a gente estudou mais, a gente vê, já foi no local, e outros nem tanto, ou porque existem palavras parecidas e a gente tenta aí ver a diferença entre elas. É isso? É importante ter bastante atenção nisso. Se você for enviar um e-mail, uma mensagem para alguém e for colocar o nome da cidade, como eu citei aqui a minha, Juazeiro do Norte, e colocar o CE, você tem que saber realmente se aquela sigla, ter a certeza que aquela sigla é daquele estado, para não ter nenhum problema. Como eu falei aqui, Paraná e Paraíba começam com PA. Então, você pode pensar assim, é Pará. Então, é Paraná, é Paraíba é PA. Não. Né? Se você não tem a certeza, procura lá, no Google mesmo vai ter, para você não enviar nenhuma informação errada, para depois não dar aí nenhum tipo de problema, tá?
Espero que vocês tenham gostado dessa segunda aula. Eu aguardo vocês na nossa terceira aula desse quarto módulo do curso de secretariado.